Graça e paz, queridos, com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para glorificar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Que você seja, nesta noite de quinta-feira, alcançado pela graça do Senhor Jesus, que seja abençoado. Te adoramos, Senhor, sobre todas as coisas, queremos declarar, Senhor, o nosso amor para contigo. Tu és o Deus da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador, cada pai, cada pessoa, cada família que está agora acompanhando esse culto, que possa ser alcançado por ti, Senhor. Que seja, Senhor, abençoado, que seja curado cada pessoa, que seja renovado em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com os cânticos. 1 Timóteo 3,16 diz assim: aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória, aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjo, aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre, seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre, Jesus, nome igual não há, 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 seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre, seja adorado e exaltado, engrandecido teu nome para sempre, Jesus, nome igual não há, Jesus, Jesus, nome igual não há. Seja adorado, Senhor, engrandecido para todos sempre. Aleluia! E essa canção aqui, vamos recordar? Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Mais uma vez, grandes são as tuas obras,
Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Solta a tua voz e exalte ao Senhor. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Para acabar, Rei, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Jesus, 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 aleluia. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus pelo momento, por esse louvor. Eu fico feliz porque, na verdade, se experimentarmos o amor de Cristo em nossas vidas e o seu poder, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade, nenhuma catástrofe poderá nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus por esse momento onde podemos cultuar ao Senhor, onde podemos louvar a Deus. Glória a Deus, porque nesse tempo presente, e recentemente nós comemoramos 1 ano de aniversário da Igreja Missionária Celeiro. Glória a Deus por isso. E eu me chamo presbítero Orlando Neves, faço parte dessa congregação e estamos felizes porque estamos adorando ao Senhor, aquele que criou os céus e terra, nosso Senhor e Salvador, aquele que cuida da noiva de Cristo, uma noiva que não precisa ser maquiada, que deve ser mantida limpa, íntegra, para receber o seu noivo, que é Jesus Cristo. E nessa caminhada, nós temos alguns exemplos dos antigos que nos antecederam. O nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, ele, na sua caminhada da fé, ele nos deixou algumas cartas que hoje servem de referência para os nossos estudos, para nós observarmos e caminharmos naquilo que ele ensinou. Uma dessas cartas ele escreveu a Coríntios, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade grega, e ele escreveu essa carta devido às coisas que estavam acontecendo em Corinto. Né? Uma delas é que queriam tirar Paulo, a autoridade de Paulo, porque ele era apóstolo. As pessoas, os judaizantes, vamos dizer assim, estavam tirando, né, aquilo que deveria ser, que era pregado, mas que não era mantido em razão desses pensamentos. Eu gostaria então de iniciar aqui com o texto base,
O tema da minha fala, aqui, aqueles que me ouvem, os nossos irmãos em Cristo e todos aqueles que estão me ouvindo, é o que pode ocasionar as dificuldades, as tribulações na vida de quem crê no Senhor Jesus. É uma pergunta. O que as atribulações, o que as dificuldades, o que as ansiedades podem gerar naquele que crê no Senhor? Nós somos seres humanos, mas nós temos algo que nos fortalece, que nos mantém de pé. E eu vou tratar sobre isso. Gostaria de dizer o texto base, e os irmãos que tiverem as suas Bíblias, por gentileza, que abram no segundo capítulo de Coríntios, na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. E voltando à cidade de Corinto, ela era uma cidade materialmente próspera. No entanto, Corinto era intelectualmente arrogante e moralmente corrupta. Era uma cidade dessa forma. E o apóstolo Paulo, ao tomar conhecimento dos problemas da igreja, ele escrevia cartas. E são essas cartas que hoje nós lemos. Então, essa segunda epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 8 a 11 e 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 8 do capítulo 4, de 2 Coríntios. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. E no verso 16, ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são momentâneas, enquanto as que se não veem são eternas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor para que esta palavra, tendo como texto base, ela cresça em nossos corações. E como eu disse no tema, é o que as tribulações e as dificuldades podem gerar naquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu entrego ao Pai neste momento, Senhor, o momento de ler a Tua palavra, para que nós a entendamos pelo Teu Espírito, não pelo nosso intelecto, mas querendo entender tudo aquilo que o Espírito diz às igrejas. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, este texto ele traz o quê? Uma carta escrita do apóstolo Paulo aos Coríntios, como eu disse, a cidade de Corinto, ela era uma cidade que tinha os seus problemas. Havia ali uma igreja fundada por Paulo e que tinha gregos, né, recém-saídos do paganismo e judeus convertidos ao Senhor. E Paulo, ao tomar consciência das questões que envolviam ali, principalmente da questão sobre a sua autoridade, ele então escrevia cartas ou ia pessoalmente. Naquilo que nós estamos buscando aqui na palavra é o seguinte: ele fala sobre as dificuldades e tribulações, ele fala sobre aquilo que perseguidos, angustiados, enfim, todas essas qualificações que ocorrem com os seres humanos, não é verdade? Então, ficar aflito ou sermos ansiosos faz parte da natureza humana. Todos nós passamos por isso. Não pedimos, obviamente, que aconteçam dificuldades na nossa vida, mas elas acontecem naturalmente. Não é verdade? A ansiedade pode gerar duas coisas. Ela pode gerar força ou ela pode gerar depressão na sua vida. Depende da forma com que você absorve essas questões, depende da forma com que você entende aquilo e depende do propósito que, se você entende ou não, por aquilo que está acontecendo na sua vida. Tudo tem um propósito debaixo dos céus.
O Senhor em tudo tem um propósito. A verdade é que nos fortalecemos nas dificuldades, nas batalhas e nas aflições, né? Quem quer, existe um ditado, uma frase assim: quem quer a paz se prepara para a guerra. E nós, como cristãos, nós precisamos nos preparar no conhecimento da palavra. Veja que Jesus usou da palavra quando foi tentado no deserto, assim que começou o seu ministério. Então, a palavra do Senhor é a nossa força, é aquela que nos sustenta, é aquela que nos dá vida, é aquela que nos mostra o caminho que devemos seguir. É a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Perceba que em 2 Coríntios, naquilo que eu li, as ações que nos acometem são esses resultados, né? Atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos, são os termos usados aqui pelo apóstolo Paulo. Mas, no entanto, ele dá o resultado de quem espera e confia no Senhor. Ou seja, não angustiados, não desesperados, não desamparados e muito menos destruídos. Então já se vê que o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá uma sustentação para lidarmos com as questões da vida e com os problemas, de modo que não estejamos destruídos ao final da batalha. Porque tudo é uma batalha, né? Nós estamos vivendo uma batalha diariamente, nós lutamos principalmente contra a nossa carne, contra o pecado, porque somos adotados como filhos do Senhor, o Senhor é o nosso Pai, porém ainda estamos na carne, e enquanto Ele não vier, temos que nos desviar do pecado, e pecado, em síntese, é tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ou que é contrário à vontade do Senhor. Então, para que o fortalecimento ocorra, é preciso estar firmados na fé. Primeiro item para que o fortalecimento ocorra. Nós não nos fortalecemos para a nossa glória. Nós não nos cuidamos, nós não lemos a palavra para nos confortar, ainda que isso nos conforte. Mas nós fazemos isso para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque é nele que nós falamos, instamos e pregamos, em tempo e fora de tempo, a sua palavra. A tribulação gera esperança. E se perseverarmos na fé em Jesus Cristo, Ele certamente nos sustentará. Lembremos que Jesus, Ele orou por nós uma data feita, e essa oração, ela persiste até hoje, ela nos alcança, ela nos dá fortaleza, porque o Senhor diz assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor já nos abençoou, pedindo ao Pai que nos livrasse do mal. Muito bem. Então, se nós estamos falando de dificuldades e tribulações, o que elas geram na vida do crente? O que elas geram na vida daquele que crê no Senhor Jesus? Porque, como eu falei, ela pode gerar duas coisas naquele que crê e naquele que não crê. Aquele que crê se fortalece na palavra e consegue passar pelas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência. E a paciência, ela gera a perseverança. Bom, nós somos corpo, alma e espírito, ok? Então, o nosso corpo, ele sofre as mesmas influências. Todos aqueles que creem ou que não creem sofrem as mesmas influências. Ficam doentes, sofrem dores. E é preciso que nós tenhamos o cuidado em não distinguir isso, porque, na verdade, podemos ser atribulados ou passar por dificuldades. Mas, como disse, tudo há um propósito debaixo dos céus. Então, o Senhor espera que nós confiamos nele. Quanto às nossas escolhas, se nós escolhermos para o bem, maravilhoso será o nosso futuro, porque se o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sigo por esse caminho, certamente todas as coisas que acometeram aos que creem serão recaídas também sobre nós, os que buscam no Senhor essa fortaleza. Ventos, chuvas e tempestades ocorrem diariamente, e nós podemos fazer uma assimilação de que uma casa construída sobre uma rocha terá muito mais capacidade de estar firme no momento da dificuldade, no momento do vento, no momento daquilo que se abate sobre você. Agora, quem constrói a sua casa na areia, sem alicerce, e eu estou falando sobre a palavra de Deus, vai se sentir fragilizado no momento das dificuldades e das coisas que sobrevêm sobre a vida de qualquer ser humano. Eu gostaria de relembrar também os que me ouvem o que está registrado em Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então perceba a frase, esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas dificuldades ou tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está registrado no livro de Romanos, capítulos de 1 a 5. Quando vem a tribulação, eu só tenho duas opções reais: desistir ou perseverar. A perseverança é ter esperança em Cristo Jesus. Quanto mais fé, mais paz, mais graça, mais esperança. As tribulações ou problemas exigem de nós, no exato momento que acontece, a manutenção da perseverança em Cristo Jesus. Fato gerador, então, a experiência gera a perseverança em Cristo. Se desistirmos, seremos destruídos. Porque nós, naturalmente, não temos capacidade de vencer as tribulações se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não for conosco. E desta forma nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas dificuldades e carências. Assim, o nosso testemunho para o mundo será claro quando evidenciarmos a nossa fé em Jesus Cristo, de modo que as pessoas observem que aquele que crê, ele tem uma esperança diferente. Ele consegue perseverar na tribulação. Ele consegue até se alegrar durante as dificuldades, porque há uma esperança maior que está revestindo aquela pessoa e não somente o problema. A pessoa não olha só o problema ou só a dificuldade. Ela olha para além disso. Ela olha que a dificuldade ou tribulação, ela estabelece uma conexão entre a paciência e a esperança. Então, nós precisamos ter esperança. Nós não temos o espírito de covardia, porque cremos no Senhor Jesus Cristo e Ele nos deu o espírito de ousadia em pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Nessa luta diária do corpo e do espírito, não somos mais escravos. Você não é mais escravo, porque quando o Senhor te liberta, Ele te livra de todo aquele embaraço que poderia interromper. Então, é verdade que sofremos das tribulações, mas passamos por ela, porque temos uma esperança maior, porque temos um conforto maior, porque temos o Espírito Santo de Deus que nos apoia no nosso dia a dia. No livro de Romanos de 8 a 31 a 39, é muito importante que eu leia, porque ele trata exatamente disso. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos conhecem esse versículo, porém a aplicação desse versículo deve ser feita no dia a dia de todo aquele que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que exige uma resposta de todo aquele que crê. Quem será contra nós? E continua, nos versos 32 e diante. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que interessante, irmãos. O que diz o apóstolo Paulo? Quem nos separará do amor de Cristo? Outra pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem com essas cargas todas, A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Diz o verso 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora perceba a vitória. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor aqui não coloca assim: vocês são mais do que vencedores pela sua própria força, porque vocês são corajosos. Não! Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso.
Porque estou certo, ele continua, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amados, nós temos a chave para enfrentarmos e passarmos pelas tribulações. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso suporte. Nós temos toda a autoridade nos dada pelo Senhor Jesus sobre o maligno. Ele não tem poder sobre aquele que crê no nome do Senhor Jesus. O Senhor já nos deu essa autoridade. Pense nisso. Glorifique o Senhor. Nossa segurança e proteção vem do Senhor Jesus e de mais ninguém. E o Senhor, antes de ir aos céus, ele rogou por nós e rogou ao Pai: Pai, envia ao Pai aquele que poderá auxiliar aquele que crê no meu nome, é o Espírito Santo do Senhor, que estará conosco todos os dias, para sempre. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja, todo aquele que crê, o Espírito Santo será retirado. Então nós estaremos com o Senhor eternamente, e aí se dará o início daquilo que está previsto já por Daniel e Apocalipse, e no final dos tempos, vamos dizer assim, né? Alegrai-vos então, pois Jesus, ele orou por nós. E eu digo isso, e eu gostaria de fazer esse registro em João 17, escrito no Evangelho de João 17, versos 13 a 17, 20 e 21. Diz assim, olha, Jesus: Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. É Jesus falando, irmãos. O Senhor Jesus falando. Jesus dizendo: Eu vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, ou do maligno, como existem em algumas versões. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muitos perguntam: onde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. Ela é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus é a verdade. Assim como Jesus é a verdade. E no verso 20 de João 17 diz assim: olha que maravilha, recebe essa oração do Senhor Jesus. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Somos nós, ele e você. O Senhor Jesus orou por mim. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Ele orou por mim. Ele orou por ti, amado. Você está passando por tribulação? Glória a Deus por isso. O Senhor já orou por ti. O Senhor já está cuidando de ti. O Senhor já intercedeu ao Pai por ti. Porque ele diz assim: e rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E ele continua: para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glorificado seja o nome do Senhor. E no verso de 24 ele diz assim: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, o Senhor já é. Ele é. O Senhor é. Ele é antes que tudo exista. Tudo é feito dele, por ele e para ele. Então, se nós estamos atribulados, glória a ele. Se nós estamos bem felizes, glória ao Senhor. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, e pregue a palavra dentro e fora de tempo, porque a vinda do Senhor está muito, mas muito próxima, porque tantas coisas já ocorreram e foram profetizadas, e hoje nós só estamos aguardando a vinda do Senhor. Então você que me ouve, creia na palavra do Senhor, ela te sustentará. Não é a igreja em si, o pastor ou o presbítero, mas a palavra te sustentará. Porque se mantemos firmes nas promessas do Senhor. Ora, por que nós nos mantemos firmes? Para a glória do próprio Senhor. Em João 3, 18 e 36, diz aqui a chave para que você que tem dúvida.
encerre a sua dúvida sobre a promessa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, amado, você quer ter salvação? Creia no Senhor Jesus. Mas é só isso, é só isso. Porque se nós duvidarmos disso, simplesmente eu estaria duvidando da palavra do Senhor. E no verso 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a justiça de Deus sobre ele permanece. Então nós estávamos falando de tribulação, de dificuldade, de angústia, e a palavra que foi lida aqui, ela te sustenta, ela te guarda, ela te dá capacidade de vencer as dificuldades. Isto não é o presbítero que está dizendo, isto é a palavra do Senhor que garante vitória a todo aquele que crê, mas não vitória sem luta, mas não vitória sem tribulação, mas não vitória às vezes com decepções, mas não vitória sem lágrimas muitas vezes. Glória a Deus por isso. Então, um resumo daquilo que eu gostaria de dizer àquele que me ouve, em Romanos 8, 1, 18 e 25. Romanos 8, versos 1, 18 e 25. Diz assim o verso 1 de Romanos 8: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, não andam segundo a carne. O que significa andar segundo a carne? Lembra que eu falei da tribulação, que você tem duas opções? Ou te gera fortaleza, ou te gera depressão. Então, opte pela fortaleza, porque você não vai estar agindo em ação da carne, mas em ação do Espírito. O Espírito diz: fortalece-te na minha palavra. E a carne diz: olha, você está passando por dificuldade, você está arrasado. Opte pelo Espírito. Lute com o Espírito Santo do Senhor e você terá vitória. No verso 18 ele diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Glória a Jesus por isso. Não se pode comparar. As aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que nos há de ser revelada. Que é maior esperança do que essa. Glória a Jesus por isso. Essa esperança me toca toda vez que eu leio esse verso. Porque eu não posso comparar a nossa tribulação com a glória que nos há de ser revelada. Quanto tempo vivemos na terra? Uns chegam a 80, outros 90, os que têm uma robustez a 100. Mas o que é isso diante da eternidade? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. E no verso 25 ele diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estejais, pois, firmes e firmados na palavra. Confia no Senhor, busque na palavra do Senhor, reveja esses versos que eu acabei de ler, espere no Senhor e creia que nenhuma tribulação pode ser comparada com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E já disse que a salvação é dada a todo aquele que crê pela graça. Somos salvos e não pelas obras, somos salvos pela nossa fé, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. A fé é a única massa de manobra que Deus pode operar na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu diria que a certeza que Jesus nos dá da salvação e a esperança que produz paciência é o alicerce que nós temos que ter para enfrentar as tribulações da vida. Não hajamos pela carne, mas hajamos pelo Espírito. Ou seja, não fiquemos prostrados, não fiquemos abalados, sabendo que temos uma esperança maior à nossa espera pela fé em Jesus Cristo. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa fazer de você refletir, examinar as Escrituras, que o Senhor possa fazer você abdicar daquilo que não é do Senhor, que é contra o Senhor, abandonar o pecado, abandonar o vício, mas isto será em decorrência da sua fé no Senhor Jesus Cristo, porque no momento que você entregar a tua vida ao Senhor, você vai querer agradar a Deus, agradar ao Senhor, e assim deixar as coisas que não agradam ao Senhor.
Obviamente. E você tem toda a sustentação na palavra para enfrentar tribulações, dificuldades, ansiedades, depressões e tudo mais que não pertence à vontade do Senhor. Em tudo somos atribulados, mas não destruídos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração, que Deus te faça refletir sobre a sua palavra, que Deus faça você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus é Salvador, mas Ele deve ser o seu Senhor, porque Ele veio para salvar o que se havia perdido, mas Ele deve ser o seu Senhor. Muitos o rejeitam, muitos o rejeitaram, portanto, não é Senhor. Jesus continua sendo Salvador, mas eu posso optar em Ele ser meu Senhor ou não. Opte pela vida ou pela morte. O Senhor te oferece a vida. Então, opte pela vida. Que o Senhor passa a ser, que Jesus passa a ser o seu Senhor, o Senhor da sua vida, a quem você deve honra, glória e louvor. Eu gostaria de agradecer esse momento, porque o Senhor me permitiu falar e dizer a vocês que Ele ama incondicionalmente cada um de nós. Não importa o que você tenha feito. Se achegue a Ele. Se você tem algum tipo de dificuldade, dobre seus joelhos no seu quarto hoje, quando você for se deitar ou antes disso. Não é preciso ninguém observar, o Espírito Santo vai estar observando você. Dobre seus joelhos e diga: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, ó Pai. Recebe, perdoa os meus pecados. Faze-me entender a tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tribulação. Obrigado, Senhor, pela dificuldade. Eu sei que contigo eu vencerei. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por esse momento, e que o Senhor possa, Senhor, falar a todo aquele que ouve, e não somente escuta a palavra de Deus, mas que ouve com o Espírito, para que possa ser, então, glorificado o teu nome aqui na terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja sempre sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.